Vou começar mais um vídeo. Falarei sobre os dons do Espírito Santo. Falarei sobre as ferramentas ou armas espirituais que usam na guerra contra os nossos inimigos invisíveis. Irei falar sobre a diferença dos dons, de um dom ser maior do que o outro dom. Falarei sobre o perigo do crescimento do ego ao receber algo de Deus. E também vou dizer sobre o poder da oração. Falarei sobre vários relatos de batalhas espirituais das igrejas contra as forças das trevas, e o investimento financeiro da maçonaria em pequenas igrejas. Começarei falando sobre os dons. Os dons são como ferramentas de trabalho, que são usados na seara de Deus. Quem usa os dons, estão trabalhando para a obra de Deus e são funcionários do seu reino. Um dom pode ser maior do que o outro. No livro de 1 Coríntios 14 verso 5, diz que o dom da profecia é maior do que o dom das línguas estranhas. Isso não faz ninguém ser melhor do que o outro. Uma pessoa não é maior do que a outra por ter um dom de profecia, e a outra apenas o de línguas estranhas. É apenas o dom que é maior do que o outro. A comparação que faz o versículo é sobre os dons, não de cristão para cristão. Não significa que se tornou maior do que o outro por ter um dom maior. Exemplo: um soldado normal pode usar um canhão na guerra, e o seu general pode usar um revólver. Isso não significa que o soldado é maior por causa da arma. É claro que o general é maior. Ele conseguiu chegar nesse nível pela sua competência, dedicação e esforço. Ele merece estar ali exercendo o seu cargo. Diferente do soldado que ainda não alcançou o patamar, o maior sempre será o menor. O mais humilde no mundo sobrenatural é grande. A quantidade de dons que uma pessoa recebe pode lhe oferecer mais ferramentas na seara para trabalhar. Isso não lhe faz maior. A santidade é que lhe faz maior. Uma pessoa que recebe muitos dons tem mais armas apenas para combater o mundo espiritual, porque terá que usar todos eles na batalha. Os dons, quanto mais tem, mais opção terá no campo da guerra, e as responsabilidades aumentam no mundo espiritual, porque terá que usar todos eles, e Deus irá cobrar cada dom que não usou em sua obra. Ter dons pode oferecer perigo no mundo espiritual, por aumentar a soberba e a arrogância no ego. Muitos não estão preparados para receberem os dons, que podem ser pedras de tropeço. A realidade é que muitos não se dão com os dons, e inflamam os seus egos. O meu esposo, que se converteu depois de mim, nunca se envolveu com bruxaria, mas tinha observado o meu crescimento no mundo da magia. Ele fez isso quando começou a orar e a se dedicar à obra de Deus. Em 3 meses orando sem cessar, ele estava entregando profecias e revelava o profundo da vida das pessoas. E até disse que estava preparado para a obra e até para morrer. E o Senhor Jesus me revelou que ele não estava preparado para a obra e muito menos para morrer. O meu esposo, embora tivesse muitos dons, ele era um homem que não aguentava ser insultado, e não ficava quieto sem discutir. Um homem de pavio curto que não controlava o seu emocional, e se ele morresse dessa mesma forma não seria salvo. Ele não tinha maturidade espiritual para resistir às afrontas das pessoas. O meu esposo, mesmo sendo um homem que vivia orando, ele não conhecia a Bíblia, por isso errava. No livro de Mateus 22 verso 29, errais por não conhecer as Escrituras. O meu esposo, por não ter a palavra como bússola para se orientar nela, praticava muitos erros que não agradavam a Deus. Apesar da oração ter matado todos os seus desejos da carne e trabalhar dentro da sua alma, a oração sem a palavra não faz o crente ser perfeito, e a palavra sem a oração, o crente não é completo. O meu esposo precisava de uma libertação na área emocional, e quando ele começou a ler a Bíblia e a se aprofundar, ele foi liberto. No livro de João 8 verso 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E depois que o meu esposo passou essa experiência, eu tive a convicção de que os dons não salvam, mas aquele que pratica a palavra. Os dons podem auxiliar na obra de Deus ajudando as pessoas, mas eles não irão servir para salvar a sua alma. E a maior prova foi a queda de Lúcifer, por ser um anjo que tinha dons, beleza e perfeição. Todas essas qualidades não ajudaram, e de perfeito se corrompeu. Isso é a prova de que se ele permanecesse santo, não teria perdido o seu lugar igual Adão perdeu.
Ele mesmo fez o homem perder o paraíso, fazendo-o ser rebelde igual a ele que perdeu o seu lugar no reino do céu pela sua rebeldia, porque para o homem tem perdão e para Lúcifer não. O homem pecou não por querer, mas por ser induzido ao erro. Já Lúcifer não foi induzido ao erro, ele fez isso consciente sabendo das consequências. Ele deixou a maldade entrar em seu coração. Voltando a falar dos dons, não importa o quanto você seja usado nos dons, se não obedecer a palavra que domará o seu ego, não irá se salvar. A nossa carne é assim: se receber riquezas, ou coisas grandes materiais, e até ser usado poderosamente por Deus, a carne se inflama, por isso não podemos dar lugar a ela. Os dons não são crescimento espiritual, mas funciona como arma desse crescimento. Um novo convertido de 3 meses, se viver orando, pode receber os dons nesse período, e esses dons não significa que ele está crescendo espiritualmente, mas significa que ele está armado para a batalha espiritual. O crescimento espiritual é a prática da palavra, e vem com o tempo que você está em comunhão, não vem de uma vez, e a oração é um preparo do seu ministério. O crescimento espiritual é a prática da palavra que disciplina o caráter do homem, e junto com o crescimento vem a maturidade espiritual, que é a experiência que o crente adquire na obra e no mundo espiritual, convivendo com as coisas sobrenaturais. O meu esposo, no começo de sua conversão, não resistia ao povo de outras igrejas de perseguirem ele. Era uma igreja que a gente não congregava, mas perseguia o meu esposo. Ele era insultado por essa igreja, e também saíam falando mal do nosso ministério, difamando a placa. Teve alguns irmãos que o amaldiçoaram, e fizeram orações contrárias, e o meu esposo, mesmo sendo de oração, um homem de oração, novo convertido e verde em sua vida espiritual, começou a orar a Deus pedindo punição aos membros dessa denominação. Não podemos orar para Deus punir ninguém. Isso não é oração. Não está na Bíblia. Isso é maldição. São as bruxas que oram assim com orações de vingança. O crente tem que orar para a pessoa se converter. E se a pessoa quiser fazer o mal, ore para Deus lhe proteger e entregue nas mãos de Deus. Ele sabe o que fazer. Se ele quiser matar ou deixar enfermo, isso é o trabalhar dele. Não ore por ninguém pedindo: Deus, faz isso na vida dessa pessoa. Não tente ensinar a Deus. O caminho dele é maior do que o seu. Se está preocupado com a família, e faz aquela oração ensinando a Deus como fazer, é errado. Ele sabe o que fazer. Interceda pedindo libertação, mas não ensine o modo que ele vai libertar. Ore pedindo a conversão, mas não explique o jeito que vai querer. Tudo é da maneira do El Shaddai. Teve uma irmã que me pediu para orar pelo seu esposo que saiu da igreja para o bar. Ela disse: não quero que ele perca a salvação. Tenho orado para que ela faça isso, fazer aquilo para trazer ele de volta. Meu Deus me disse assim: não é da maneira dela. Eu dou 2 opções para ela. Ou é no leito de um hospital que irei dar a chance para ele voltar aos meus caminhos, ou é morte, pois é vaso rebelde e mal construído não por mim, mas pela sua própria natureza malvada. Vaso mal feito tem que ser quebrado. E aquela irmã ficou preocupada porque queria que fosse da maneira dela. Sobre o meu esposo, hoje ele ora mais, e não guerreia com crentes de outras igrejas por ser um crente maduro. O ministério ainda continua o atacando, mas o meu esposo ignora e continua fazendo a obra. E Deus tem provado essa igreja por atacar o meu esposo. As coisas não dão certo para essa igreja, e as vidas espirituais dos membros estão amarradas espiritualmente. E o ministério do meu esposo cresceu, porque ele desviou a sua atenção daquilo que é inútil, que é a contenda, e se focou nas coisas de Deus. Quando deixou de guerrear contra a carne, o seu ministério começou a crescer de uma forma espantosa. Como ocorrem as batalhas espirituais dos crentes que usam os seus dons ou a oração, que é mais suficiente do que os dons para uma guerra, a oração é mais eficiente, por recorrer às forças celestiais que descem em favor de quem ora. Vou relatar algumas visões que as bruxas tiveram nas décadas de 80 e 90, e também alguns crentes viram em visões muitas batalhas espirituais. As bruxas da convenção, quando começaram a fazer expedições na América Latina, sondando os territórios das igrejas que mais incomodavam os planos das trevas. Quando viajamos para um país chamado Venezuela,
vimos um grande demônio voando com a aparência de um dinossauro de asas. Ele estava furioso voando pelos ares, querendo despedaçar uma igreja simples, e o povo estava orando, e do céu desceu muitos anjos de uma classe menor e foram para cima daquele dinossauro. Os anjos do tamanho de um homem, eram pequenos perto desse monstro que parecia do tamanho de um edifício de 5 andares. Esses anjos imobilizaram a grande criatura com correntes espirituais. Eles desceram ao inferno, pelo perigo que esse monstro era. Mesmo nos ares era uma barreira para impedir as orações. Antes disso acontecer, a criatura tentou resistir à sua prisão atacando os anjos, mas perdeu a batalha nos ares. No país chamado Bolívia, quando viajamos, houve um caso semelhante de um demônio muito fino com asas parecendo uma formiga gigante. Ele era híbrido, uma parte formiga e a outra humana. Ele tinha uns 12 metros de altura, e quando abria a sua boca, um jato de água cheio de espinhos saía. A água estava escura, e o seu cheiro fedia. Eu vi muitos anjos que tinham a altura de homens. Eu nunca vi um grupo de anjos, que mesmo de estatura baixa perto do demônio gigante, eles eram extremamente fortes. Eles faziam uma grande barreira espiritual, que impedia que aquela água imunda com os espinhos entrasse dentro daquela casa de oração, onde o povo estava orando. Aquela água suja estava infestada de espíritos malignos dos falsos sinais, que não conseguiram entrar por causa da oração. No país do Equador também aconteceu algo terrível e sobrenatural. Em cima de uma igreja humilde que o povo estava dentro orando, um demônio com forma de morcego e humana, com garras de aço com 3 metros de altura, um demônio desse, se pegar uma alma no inferno com essas garras, ele rasga, corta e faz virar um moído de pequenos pedaços. Esse demônio voando pelos ares atacava pela boca, e quando abria a sua boca, um vento forte saía de dentro parecendo com letras árabes que não dava para entender. São letras do mundo espiritual. Quem lembra quando o profeta Daniel interpretou as letras escritas por aquele dedo misterioso, onde o rei da Babilônia bebia vinhos com os seus convidados? Essas letras, se fossem de algum idioma humano, os magos teriam interpretado, ou algum sábio que sabe vários idiomas, mas era espiritual, e nem os demônios conseguiram interpretar essa escrita através dos demônios. Enfim, os espíritos malignos também escrevem letras do submundo para que ninguém entenda, a não ser os seus escravos. E quando o demônio de garras de aço vomitou aquelas letras estranhas que ninguém entendia, o povo orava dentro da igreja na hora do ataque. As suas orações se ajuntaram, e formaram uma gigante bola de fogo do tamanho daquela igreja. Essa bola se fez uma grande cobertura de oração que cobria as 4 paredes e o teto daquela casa. E aquele vento forte cheio de letras não conseguiu penetrar dentro daquela igreja. No país chamado Rússia, uma escola de bruxas que estavam tentando destruir um missionário através da magia. Eram um total de 56 bruxas muito poderosas que estavam tentando matar o missionário, mas através dos dons de videntes, elas viam um exército de anjos ao redor da cama do missionário. Ele dormia muito tranquilo, e estava escoltado das forças celestiais. As bruxas, com muita ousadia, se sentindo poderosas, lançaram magias contra aquele exército de anjos, e os dardos malignos, ao chegarem perto dos corpos gloriosos daqueles anjos, se dissolveram igual a pó de suco, e daqueles anjos saiu uma bola de luz que foi em direção às bruxas, e todas foram feridas com enfermidades incuráveis que se tornaram em chagas cancerígenas dentro dos seus corpos. Essa visão foi na década de 50, mas as bruxas não morreram no mesmo dia, e sofreram anos com o câncer e algumas até décadas. Todas morreram em cada tempo, não faleceram no mesmo ano e nem no dia que foram feridas. As bruxas antigas me falaram, eu não alcancei esse tempo. E tem crente que acha absurdo quando eu digo essa visão, porque a sua fé é carnal, naquilo que ele não pode ver para crer. Tem crente que acha isso impossível de acontecer. Em Apocalipse, os próprios anjos das trombetas e dos selos executam o juízo de Deus ferindo o ar, as águas e a terra por serem lugares contaminados pelos demônios e o pecado. Os anjos do Apocalipse ferem até os povos da terra pelas suas rebeldias.
A própria Bíblia afirma que os anjos de Deus ferem e também matam todos os que se colocam contra a obra de Deus e tentam destruir seu povo. No livro de 2 Reis 6, verso 18, o exército da Síria cercou o acampamento de Israel. O profeta Eliseu, homem de Deus, auxiliava o povo, e a Síria queria destruir o povo de Deus e tocar no profeta Eliseu e o exército de anjos. Por causa de Eliseu e ao pedido de sua oração, feriram todos aqueles homens de cegueiras. O que Deus não faz por um ungido, envia até um exército em seu favor e ainda protege um povo inteiro, porque aceitou aquele profeta como conselheiro. Quem não acredita que os anjos não podem ferir uma pessoa, com aquele argumento de que só na antiguidade que aconteceu, e que hoje não acontece? Tem pessoas que acreditam em um fato que aconteceu na Bíblia, mas não creem que isso pode se repetir. A sua fé não é verdadeira. O mesmo Deus que operou no passado, ainda continua operando, porque ele não muda. É o mesmo de ontem, hoje, amanhã e sempre. No país chamado Peru, aconteceu um caso sobrenatural que as bruxas viram no mundo espiritual. Um demônio de 4 metros de altura, parte crocodilo e a outra parte humana. Ele estava do lado de fora diante da igreja que orava na noite do culto. Ele lançava flechas de suas mãos em direção ao povo de Deus. Quem não era convertido foram atingidos pelos ataques. E o pastor, percebendo que o demônio o estava atacando, na visão, viu o monstro furioso do lado de fora olhando para o púlpito em sua direção, e o pastor pediu para a igreja clamar em oração, travando uma guerra contra aquele demônio, e todas as orações se transformavam em pequenas bolinhas de fogo, e todas foram em direção àquele demônio parecendo uma rajada de tiros, que com grande velocidade atingiu aquele monstro, que ele deu um grito de dor e fugiu. Quem não acredita é porque não viveram no tempo das igrejas antigas. Hoje não acontece por duas coisas. A igreja parou de orar, não tem mais vigílias e nem cultos de oração, e também por causa do pecado. É claro que no tempo de hoje, não irão presenciar esses sinais, e se tivesse, ninguém das igrejas iriam ver. Porque para ter visões espirituais, tem que viver uma vida reta e de muitas orações. O povo da igreja de hoje não vê nada no mundo espiritual, são como cegos. Os demônios caminham no meio deles e ninguém vê. Tem um ditado que diz: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Os demônios estão vendo o povo, mas o povo não os vê, não sentem eles por perto e não tem revelação do Espírito Santo. Quem quiser interpretar, quem tem olho é rei no sentido positivo. Pode-se dizer que o crente que tem um olho espiritual e vê todas as movimentações demoníacas, é um sentinela vigilante que pode alertar o povo. Esse crente se torna não um rei, e sim um líder do rebanho espiritualmente sem ser um pastor. Tem um crente no meio da igreja inteira que ainda vê anjos e demônios, mas esse é diferenciado. O dom de visão é bíblico, e serve para a igreja. Os profetas que vou falar aqui viram anjos. Daniel viu anjo, Isaías viu anjos, Ezequiel viu anjos, Elias viu anjo. E para falar que estou falando só do Antigo Testamento, vou falar do Novo Testamento, já na graça que é o tempo da igreja. O apóstolo Pedro viu Moisés e Elias. O sacerdote Zacarias viu o anjo Gabriel. Pedro viu o anjo que apareceu na prisão para o soltar. O apóstolo Paulo viu o anjo. Está em Atos 27, verso 22 ao 24. O apóstolo João viu os anjos da trombeta, selos, os 4 cavaleiros, a besta e outras coisas. Ainda tem algumas igrejas comprometidas pelo Brasil, mas é difícil achar por serem poucas. E a tendência é diminuir o número dessas igrejas e aumentar os ministérios portas largas. Eu irei relatar as visões de batalhas espirituais com os piores demônios. Nos Estados Unidos, quando as bruxas visitaram para abrirem os seus templos, as bruxas desse país, que estavam tentando destruir uma igreja com suas magias, elas lançaram os seus feitiços em uma igreja que estava cultuando. As magias, ao chegarem perto daquela igreja, ficaram paradas e depois explodiram. E quando os olhos espirituais das bruxas se abriram, a igreja estava cercada de anjos protetores, e algumas bruxas ficaram admiradas. E aquilo levou algumas delas a se converterem depois, largando a bruxaria na década de 60.
No país da Colômbia, aconteceu algo com um pastor zeloso na obra de Deus. Ele tinha chegado do culto, e depois leu as Escrituras e foi orar. Um demônio foi enviado do inferno para destruir a sua vida, por ele estar incomodando muito no mundo espiritual. Ele estava de joelhos, e teve uma percepção da presença maligna daquele demônio que entrou na sala de sua casa, e aquele demônio com as suas mãos lançou os seus dardos para cima dele. O pastor não conseguia ver esse demônio lhe atacando, mas através da presença dele, sabia que estava do lado esquerdo lhe observando. Ele apontou a sua mão nessa direção, e com voz de autoridade uma bola de fogo saiu, e atingiu aquele demônio, que ele pegou fogo e ardia em chamas correndo daquela casa. Demônio atrevido em querer atacar o homem de Deus no próprio lar dele. Isso é o mundo espiritual que é real. Estejam preparados para viverem isso. Tem crente que não vê e nem sente, parecendo que os demônios não existem, mas são bombardeados com os dardos infernais, e vivem enfermos e dependentes de remédios. Na Ucrânia, uma das bruxas mais fortes que matava muitos missionários que não foram levantados por Deus, essa bruxa tentou matar outro missionário, mas esse era ungido de Deus. Essa bruxa ficou invisível, e entrou na casa do missionário onde ele se hospedou para ir pregar a palavra no dia seguinte. Ele ouvia o barulho de uma pessoa andando pela casa à noite. Era a bruxa querendo matar ele, e o missionário não conseguia ver ela. Mas quando os olhos espirituais da bruxa se abriram, ela viu os anjos acampados ao redor da casa. Os anjos a deixaram entrar na casa, para darem um momento de segurança à sua confiança. Ela, que era vidente, não conseguia enxergar aquele exército de anjos ao entrar. Eles cegaram os seus olhos espirituais, não os olhos carnais. Ela foi ferida pelas espadas dos anjos. E quando chegou em sua casa, aquele encantamento invisível passou, e o seu corpo estava normal, sem ferimento na carne. Não tinha nenhuma marca em seu corpo, mas no outro dia ela começou a sangrar pelo nariz, ouvidos, olhos e boca, morrendo de hemorragia interna. No livro de Atos 12 verso 23, mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes. O anjo de Deus matou o rei Herodes por não glorificar a Deus, e se colocar como um Deus, sendo aclamado pelo povo. As bruxas da convenção foram em um país chamado Panamá. Nessa viagem eu fazia parte. Atacamos a igreja desse país que estava atrapalhando as obras dos demônios. A gente não conseguia abrir igrejas lá. As coisas davam tudo errado por causa da oração dessa igreja. Nós estávamos detrás dessa igreja fazendo rituais para quebrar as forças dela, para não impedir que a gente abrisse uma igreja ali. E também iríamos atacar com as nossas magias. E foi quando o pastor disse: Deus está me revelando que os agentes do diabo estão atrás da igreja, mas ele já deu o seu livramento. O pastor leu esse versículo, Isaías 54 verso 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Assim como os dons são armas no mundo espiritual, incluindo a oração, no mundo das trevas, os demônios têm as suas armas malignas, e capacitam as bruxas com elas. Essas armas malignas do mundo das trevas não podem prevalecer contra o povo de Deus. Foi quando o povo começou a orar, e vimos bolas de fogo vindo em nossa direção e acertaram a gente. Eram umas 8 horas da noite quando os nossos corpos começaram a queimar. Não por fora, mas por dentro do nosso interior imundo, e as nossas almas malignas eram queimadas, um fogo abrasador igual àquele do inferno. Sofremos iguais às almas condenadas, e nesse dia, sentimos dores de morte e fugimos. Outro relato interessante aconteceu com uma bruxa de um país chamado Jamaica. Ela se converteu. Essa bruxa já convertida disse a mim, que viajou até um país para destruir algumas igrejas. Os seus feitiços eram tão fortes que 3 igrejas, ao serem bombardeadas, não abriram mais os seus cultos, abandonando o local. Teve um dia que ela fez um ritual de projeção astral, para viajar até uma igreja que fica em um país chamado Belize. Se ela fosse viajar da Jamaica a Belize, iria demorar,
Só dá para ir de avião. Ela conseguiu ir através da viagem astral, que é mais rápido até esse país. Ela não tinha dinheiro, e como o país era distante da Jamaica onde ela morava, achou melhor o seu espírito fazer uma viagem espiritual até aquela igreja. E quando ela chegou ali mandada pelos demônios, ela entrou dentro daquela igreja e o seu espírito assistia ao culto. Quando ela se preparava para lançar os dardos malignos no povo de Deus, ela olhou para o teto daquela igreja que desapareceu, e viu abrir um grande buraco de luz por onde desceram 7 anjos. Eles foram para protegerem a igreja e ficarem de prontidão, caso os demônios viessem para darem reforço para aquela bruxa, pelo grau de importância que ela tinha no mundo das trevas, e pelo seu nível alto na bruxaria que os demônios não queriam perdê-la. E os anjos, percebendo a importância dessa mulher, não veio só um para deter, e sim 7. É claro que o plano era de fazer a bruxa se converter, e os demônios furiosos iriam atacar, por isso desceram os 7 anjos. E quando ela viu os anjos, essa mulher estava carregada dos poderes das trevas, e recebeu muita força maligna para destruir aquela igreja. E essa bruxa lançou os dardos nos anjos que nada acontecia em seus corpos, mas as suas magias eram tão fortes, que se acertassem em um crente fraco espiritualmente, era óbito na hora. Os anjos neutralizavam a bruxa com correntes espirituais, e se eles quisessem levar aquela alma ao inferno, teriam feito, mas conhecendo a obra que Deus tinha na vida dela, eles trouxeram a sua alma até o corpo dela, e antes de darem a ordem para a alma dela retornar, um deles derramou brasas de fogo sobre a sua cabeça, que sua alma ficou purificada e limpa, e depois deram a ordem para a sua alma entrar no corpo. Toda a maldade que tinha em seu coração desapareceu, e com a alma pura, ela não queria mais fazer o mal. E um dos anjos ofereceu um rolo de livro ardendo em chamas, e pediu para ela comer. Quando ela comeu aquele rolo, começou a falar em mistério e foi batizada. E um dos anjos disse: quando abrir a sua boca para falar de Deus, suas palavras serão como brasas vivas por comer o rolo. Aquela bruxa que pensou que conseguiria destruir aquela igreja, caiu nas mãos do Deus poderoso. Os anjos armaram uma armadilha na igreja para pegarem essa alma e trazerem para Deus. Isso se chama a pressa que Deus tinha na vida dela. Ela era importante para os demônios, só para realizar os seus planos malignos, e depois seria descartada porque eles não amam ninguém. Já para Deus, ela era mais importante ainda, e foi escolhida para ser salva pelo amor que Jesus tem por essa alma. Essa mulher era uma guerreira quando trabalhava para os demônios, e Deus, vendo que ela era uma valente ao ponto de atacar os anjos, mesmo sendo inferior, Deus disse: é essa que eu quero para batalhar contra Satanás e seus anjos. Essa irmã se tornou uma serva guerreira. Faz muito tempo que falei com essa jamaicana, não sei se ainda vive, tem uns 15 anos que falei com ela. A Convenção das Bruxas enviou um demônio até o Paraguai, para matar um ex-bruxo que se converteu se tornando um pastor. Os demônios disseram que ele traiu o reino das trevas e merecia a morte, e jogaram a responsabilidade para nós, e disseram que esse pastor atingiu um nível espiritual alto no reino de Deus. E quando os demônios passaram todas essas informações a respeito desse pastor, fizemos um ritual de magia muito pesado para invocar um demônio casca grossa. Esse demônio tinha 4 rostos, um na frente, outro atrás, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Seu casco das costas era de crocodilo, seu peito era de urso e peludo com as patas de cavalo. O demônio saiu do Brasil e foi até o Paraguai, e quando se aproximou da casa desse pastor, ele lançou de suas mãos bolas de fogo vermelhas misturadas com fogo preto, ou meio marrom, não dá para explicar, e nesse momento, ele estava fazendo vigílias de orações no seu quarto, e não sabia do demônio horrível que estava no quintal da sua casa lhe atacando. E na casa desse pastor, tinha uma grande cobertura espiritual que cobria a sua casa inteira, protegendo o seu lar. Isso é uma guerra espiritual, você crendo ou não, não faz diferença no mundo espiritual, se não acredita que esses demônios são feios em suas formas. Um dia, quando morrer e sua alma sair do seu corpo, irá ver as formas de cada demônio,
e acreditará tendo as suas próprias experiências. Quando a maçonaria elaborou os seus planos para contaminarem as igrejas, Deus levantou um pastor de um país chamado Guatemala que ganhava almas com a unção em suas palavras, e Deus lhe deu um ministério para ele cuidar, e começou muito bem nos primeiros anos do seu ministério pastoral, mas conforme a maçonaria crescia na América Latina, o convite da aliança chegou até a esse homem que não sabia do perigo, pensando que o homem que pediu para fazer a parceria queria ajudar o seu ministério. Ele enxergou a possibilidade do seu ministério crescer e expandir. Ele não consultou a Deus para ver se aprovava a aliança, e nessa parceria, a igreja desse pastor ficou submissa às direções da maçonaria, uma obra que Deus entregou em suas mãos. Ele entregou nas mãos de Satanás para controlar o povo, e Deus se irou contra esse pastor e o anjo de Deus o feriu. Ele teve câncer e morreu. Antes disso acontecer, que foi o controle da maçonaria sobre a igreja, Deus lhe enviou 3 vasos para o advertir. Primeiro enviou um muito humilde que ele desprezou pela aparência, e depois enviou uma missionária que ele ignorou por se tratar de uma mulher, e por último mandou um jovem adolescente, no qual ele, vendo a pouca idade e a falta de experiência de vida, não deu ouvidos. Deus primeiro avisa dando chances, para depois estabelecer o seu juízo, e dentro do seu coração, ele se cresceu, e convencido de que nada iria acontecer, porque Deus o havia levantado na terra com grande unção. Esse fato aconteceu na década de 80, e Deus desistiu desse ministério de suas mãos na qual tinha promessas. No país chamado Uruguai, tinha um homem de Deus que o seu ministério crescia na unção, e o poder de Deus operava ali. Os demônios vieram comunicar às bruxas do perigo que se aproximava, e nós da escola enviamos uma legião de demônios até o Uruguai para matar esse homem de Deus. E as bruxas acompanharam a batalha espiritual através de uma bola de cristal. A gente viu quando a legião cercou a casa desse homem de Deus. Esse homem já estava esperando que isso acontecesse, e ficou de joelhos na posição de guerra. Deus já tinha aberto os seus ouvidos espirituais, o fazendo ouvir todos os nossos planos, do seu país. Ele conseguiu ouvir as conversas que os demônios tiveram com as bruxas aqui no Brasil, e quando aquela legião lançou os dardos em direção àquele homem, uma forte luz desceu do céu fazendo aqueles milhões de dardos desaparecerem juntos com a legião, e nós através da bola de cristal, vimos tudo isso e ficamos espantadas. Na década de 80, uma pequena igreja que estava se destacando em um país chamado de República Dominicana, recebeu um convite da maçonaria. Um grupo de investidores da maçonaria queria patrocinar aquela igreja para fazerem crescer, divulgar a sua marca e espalhar o nome do ministério pelo país inteiro e por toda a América Latina. O pastor dessa igreja primeiro orou a Deus. E um anjo de Deus que foi o responsável pela criação daquela igreja e sempre auxiliava esse pastor, o anjo responsável da obra lhe apareceu, e disse para recusar o convite satânico de corrupção ministerial. E esse pastor recusou o convite dos investidores maçônicos. A partir do momento que um pastor aceita esse investimento, seria como uma empresa que vende parte das suas ações passando para o controle de terceiro. E assim o dono da empresa já não é mais o chefe majoritário que controla a sua empresa 100%. Quando vende uma parte das suas ações ou franquia, ele não pode tomar as decisões sozinho, e sempre tomará decisões com os outros líderes que compraram parte das ações. E a maçonaria queria investir muito dinheiro em igrejas pequenas, e assim assumirem o controle. O pastor que aceita o dinheiro sem pagar nada, ele não tem obrigação de devolver o dinheiro, e fica refém das direções dos investidores. Isso tira o controle completo do pastor de tomar as decisões sozinho acerca de doutrinas e o projeto de expandir a sua igreja. Se o pastor tem o desejo de abrir a sua igreja em uma vila pobre da África, não poderá sem consultar os investidores. Quando a maçonaria assume 10% do controle dessa igreja, o pastor não pode abrir a igreja sozinho. Se os 10% disserem para não abrir, eles investem o dinheiro e têm o poder aquisitivo em suas mãos que deixou o pastor dependente deles. E se aquela vila pobre não oferecer o retorno financeiro para a maçonaria,
Eles não abrem igrejas em lugares onde o povo não tem dinheiro, mesmo que o pastor queira abrir uma igreja nessa vila pobre. Quando a maçonaria investe dinheiro em seu ministério, eles irão querer o retorno através das ofertas e dízimos do povo. Por isso que eles gostam de abrir igrejas nos centros das cidades onde o povo tem dinheiro. Eles investem em catedrais e grandes templos com capacidade de acomodarem multidões de pessoas, porque eles enxergam a possibilidade de arrecadarem milhões de dólares, euros ou reais, depende do país de origem das cédulas. O investimento em construção de gigantes templos pela maçonaria são vantajosos, porque o retorno sempre vem. Antes de ser uma bruxa, na década de 70, as bruxas me disseram que a maçonaria construiu uma igreja gigante com capacidade de acomodar multidões de pessoas, e essa igreja estava contaminando uma cidade inteira com o seu ocultismo, e a ira de Deus se acendeu contra aquele ministério. Multidões de anjos desceram naquele templo imundo, e feriram os responsáveis. Os anjos da justiça só não feriram as pessoas inocentes que não sabiam da feitiçaria oculta que tinha nesse templo. Uma multidão de homens e mulheres que não sabiam dessas coisas, mas compactuaram com essas maldades foram feridos também. Os inocentes que não quiseram compactuar se livraram. Essa igreja foi uma das que mais morreram os seus membros. Os anjos também ferem e matam. Não é somente os demônios. No Apocalipse, os anjos derramarão as taças da ira de Deus para punirem os rebeldes. O livro de Apocalipse é o que mais que traz punições aos pecadores. Se acham um absurdo os anjos ferirem uma multidão de pessoas de um ministério, imagine no Apocalipse quando os anjos ferirem 1/3 de todo o planeta Terra. Planejávamos atacar a igreja em um país chamado de El Salvador. Quando estávamos em missão, a convenção viajou com o plano de destruir uma igreja que estava fazendo a diferença no mundo espiritual. Alugamos uma casa perto dessa igreja a uma quadra para a frente, e nessa casa fizemos um ritual, e lançamos magias de dentro da casa em direção a essa igreja que estava em culto, e os dardos de enfermidades da carne só acertavam os que não eram convertidos. E o pastor teve uma visão, de que as bruxas estavam reunidas em uma casa fazendo rituais para bombardearem a igreja, e o pastor junto com os seus obreiros, fizeram uma oração para essas pessoas não convertidas que foram atingidas pelos dados de enfermidades, e as enfermidades que acertaram esse povo, aqueles dardos que tinham penetrados em seus corpos começaram a cair ao chão, e se derretiam em iguais pedras de gelo. As pessoas foram curadas através das orações dos membros. As bruxas não conformadas lançaram mais ataques, mas dessa vez, uma bola de fogo envolveu toda a casa de oração protegendo-as. E os ataques das bruxas não fizeram mais efeitos na vida dos ímpios que ali estavam. Nossos ataques foram frustrados pelo poder de Deus, e voltamos para o Brasil. Na Espanha, uma igreja de vila que se destacava no mundo espiritual, o pastor, querendo ver a sua igreja encher de pessoas, olhou para uma igreja maçônica que teve um crescimento espantoso, e ele queria copiar as inovações dessa igreja tanto na forma de cultuar, e também doutrinária. Em uma noite, o pastor estava orando e teve uma visão do anjo de Deus passando com a sua espada nas mãos. O pastor, preocupado com a visão, orou a Deus, e pediu uma revelação, e o Senhor disse a ele: Se quiser escolher esse caminho para essa obra crescer, ela se multiplicará por todos os lugares que abrir. Mas esse anjo que viste na visão, é apenas um dos executores do meu juízo. Se essa igreja que está em suas mãos se multiplicar na terra com doutrina de demônios, enviarei uma milícia desses anjos para ferirem todos os povos que estiverem congregando em seu ministério. Eles pagarão com as suas vidas se seguirem as doutrinas dos demônios. E se o seu ministério propagar essas doutrinas, será anátema. A escolha está em suas mãos. Escolha a verdade e terás vida. Mas se escolher a mentira, a morte assolará o seu ministério. E quando o pastor ouviu essa advertência, ele desistiu de copiar a doutrina da igreja vizinha. Esse caso aconteceu na década de 70, quando as igrejas começaram a serem influenciadas pela maçonaria. Tem 3 tipos de igrejas: aquelas que nascem do coração do homem para sua vaidade e reconhecimento, dando lucros para ele próprio. Esse tipo de igreja não foi Deus quem mandou fundar. Ele não irá cobrar, e deixará o pastor fazer o que quiser até o dia do acerto de contas.
Tem aquelas igrejas que são fundadas pela maçonaria. Essas nascem do coração de Satanás. Deus não tem nada a ver com essa obra. Ele não irá cobrar por um ministério que não é dele. Porém, terão os seus acertos de contas no dia da morte desses líderes. E tem as igrejas que nascem do coração de Deus, que são as fundadas na doutrina bíblica. O Senhor levanta pastores para essas obras e manda outros fundarem uma nova obra. Essas igrejas que são de Deus, Ele não irá aceitar o pecado e nem aliança com a maçonaria, ou pregar outro evangelho. Deus irá cobrar quem mudar a sua obra ou fazer aliança com as trevas. O seu zelo pela sua obra faz o Senhor castigar o pastor que Ele confiou a sua obra, e o líder que contaminou a sua amada igreja. Deus se importa com a igreja que Ele levantou e está em sua direção. Não se importa com igrejas feitas pela vontade dos homens e nem pelas igrejas da maçonaria. Ele tem zelo por aquilo que é dele. As bruxas da escola tentaram uma investida contra uma igreja de um país chamado Guiana. O pastor, que tinha grande sensibilidade espiritual, sentiu a nossa presença maligna ali perto. O pastor convocou a congregação inteira para fazer um grande clamor. E quando lançamos os dardos nessa igreja na hora do culto, a casa de oração estava envolvida com uma grande luz que cobria o povo inteiro no culto. A igreja resplandecia naquela noite. E os dardos, ao chegarem perto, se tornaram fumaça se evaporando. Mais uma tentativa frustrada das bruxas que voltaram para casa sem êxito. Na década de 80, uma igreja de libertação estava tirando multidões de almas cativas das mãos de Satanás. Essa igreja da Argentina começou a incomodar, e mandamos uma legião que subiu do inferno para pelejarem contra aquele povo. Deus já tinha revelado ao pastor dessa igreja que um exército do inferno iria atacar em 7 dias. E o pastor, sabendo disso, ajuntou com a congregação inteira e fez uma campanha nesses 7 dias. E quando o exército de demônios se aproximou da igreja, atingiram os seus dardos em direção à oração. Uma milícia de anjos de guerra com escudos e espadas em suas mãos protegiam o povo. E o exército de demônios, vendo que não podiam enfrentar os anjos e guardiões, eles recuaram para trás, retornando ao inferno, entrando por um buraco negro que se abriu na terra. Os anjos não permitiram que os dardos acertassem aquele povo que orava fervorosamente. As bruxas se reuniram para outra expedição, e foram para um país chamado de Nicarágua. Um evangelista que estava sendo um impedimento para as obras das trevas era o nosso alvo. Um demônio apareceu em um ritual das bruxas, e disse que ele não era um crente qualquer. A gente foi até o Nicarágua para matarmos esse evangelista na magia. Quando nos aproximamos da sua casa à meia-noite, nós lançamos dardos nele, mas da sua boca veio uma grande bola de fogo de 1 metro que envolveu todas as bruxas. Podemos dizer que ficamos enfermas no dia seguinte. Esse irmão, ao receber o nosso ataque, abriu a sua boca no clamor e saiu essa bola de fogo. O evangelista também ficou enfermo. Deus permitiu que ele fosse atingido. Eu encontrei esse evangelista depois que me converti. Segundo ele, Deus fez os seus ouvidos ouvir os nossos planos daqui do Brasil. Ele já sabia que as bruxas iriam lhe atacar perto da sua casa. Ele disse a Deus que não tinha medo, e que podiam ir todas as bruxas do mundo contra ele. Ele disse assim: eu tenho unção, Deus me deu autoridade contra o mal. Ele se exaltou em seu ego, se sentindo autoconfiante. Ele disse que nesse momento confiou nas forças de seus braços, e foi surpreendido quando os dardos das bruxas acertaram ele. O evangelista não acreditou que tinha sofrido aqueles ataques das bruxas, ficando enfermo. Naquele momento, ele se sentiu como um homem indefeso, de um leão feroz. Se tornou uma ovelha fraca que precisava do seu pastor, o verdadeiro leão de Judá. Ele disse que ficou 3 meses enfermo, e a sua confiança nele mesmo tinha acabado. Ele voltou à sua confiança em Deus e reconheceu que era fraco, e sem ele nada podia fazer. Deus permitiu que isso acontecesse para lhe ensinar uma lição, para que ele nunca deixasse de depender das suas providências. Ele disse que ficou mais humilde depois desse acontecimento, e as bruxas que foram atingidas por aquela bola de fogo de 1 metro de altura, eram 9 bruxas. 7 foram atingidas, e 2 conseguiram se desviar. Das 7 que foram atingidas, 3 morreram, não no mesmo dia,
Mas depois de 2 meses de terem recebido o impacto da bola de fogo, as outras 4 que foram atingidas não morreram, mas cada uma teve um tipo de enfermidade. Eu fazia parte das 4 que foram atingidas, e desenvolvi um câncer no ovário que me acompanhou há muitos anos. Mas quando entreguei a minha vida a Jesus, com 1 mês de conversão o câncer desapareceu. Depois dessa tentativa de matar o evangelista, as bruxas retornaram para casa. As bruxas estavam enfermas, e não podiam fazer outra missão enquanto não se recuperassem. A bruxa mestra mandou outro grupo de bruxas que não estavam enfermas. Elas foram enviadas para destruírem um diácono que morava em um país chamado Suriname. Os demônios informaram que esse diácono estava em um nível espiritual acima do seu pastor. Esse diácono foi considerado o mais perigoso da igreja, o único mais capacitado de trazer o avivamento para o povo. Esse rapaz estava indo orar em cima do monte. As bruxas o seguiram, e se acamparam no monte do outro lado onde ele não podia ver, e começaram a lançar dardos nele. Mas em cima dele tinha uma coluna de fogo que fazia os dardos se transformarem em fumaça. O rapaz muito humilde orava tranquilo como se nada tivesse acontecendo. Ele continuou com seus olhos fechados em oração. As bruxas retornaram para a escola sem a vitória. As bruxas tinham outra missão, para destruírem uma forte igreja em um país chamado Costa Rica. Eu fui nessa expedição com as bruxas, e ficamos dentro do hotel do centro da cidade. Não conseguimos alugar uma casa mais perto da igreja, e o hotel ficou longe dessa congregação, e ficamos semanas esperando uma oportunidade para atacarmos. Quando a igreja marcou uma vigília no sábado, uma bruxa disse que iria atacar a igreja nessa vigília. Iria atacar os mais fracos. A gente pediu para ela não ir sozinha, e que todas precisavam se preparar, porque os demônios tinham alertado que a igreja era da madrugada. O povo era de vigílias, e quando não tinha na igreja, eles faziam em suas casas. E as bruxas, curiosas para saberem se ela era forte igual a todas, diziam: ela levou todos os preparos na mochila para fazer o ritual em frente da igreja. Quando começou a vigília, ela foi sozinha, e começou a fazer um ritual em frente da igreja quando a vigília começou. E quando o povo começou a clamar a Deus, aquela bruxa que duvidou da capacidade daquele povo, viu um monte de bolinhas subindo ao céu saindo do teto da igreja. E quando aquelas bolinhas de oração subiram ao céu, a bruxa lançava magia que nem entrava pelas portas da igreja. Todas paravam na porta. E quando as bolinhas que subiram ao céu do clamor dos crentes sumiram nas alturas, uma gigante bola caiu do céu, parecendo um cometa de fogo em cima daquela bruxa, fazendo-a sofrer queimaduras na pele. No dia seguinte, levamos ela para o hospital, que não resistiu às queimaduras. Ela faleceu, fazendo com que as bruxas retornassem ao Brasil. Aquela bruxa, com toda a sua falta de respeito, preparou um ritual em frente da igreja, na hora da vigília, quando o povo estava recebendo um revestimento de Deus. A missão das bruxas era de destruir uma pequena igreja através das ordens dos demônios, e dessa vez, a escola mandou uma das bruxas mais fortes do templo. Ela só estava abaixo da bruxa mestra na hierarquia. Essa bruxa foi por causa da morte da outra. Ela disse que faltou liderança, por isso que a outra bruxa morreu. E dessa, o destino era outro país. E quando chegamos em um país chamado de Guiana Francesa, nos hospedamos em um hotel, para planejarmos a forma de atacarmos aquela igreja que estava causando transtornos para as obras das trevas. No culto da noite dessa igreja, algumas bruxas estavam querendo entrar lá. A bruxa líder não deixou, e disse que era mais seguro ir sondar o território primeiro antes de atacar. E ainda disse: somente uma vai, e tem que ser eu, porque sou a mais preparada para sondar. Lembra que uma das nossas foi sozinha e voltou morta. E a bruxa, a chefe confiante, foi desafiar aquela igreja. Antes dela entrar, fez um ritual de encantamento para ficar invisível e entrar dentro daquele culto. Ela foi sondar aquele território e entrou dentro da igreja na hora do culto. Ninguém enxergava ela, mas antes de lançar alguma magia em alguém, o povo começou a clamar, e a bruxa sentiu que cada palavra que o povo clamava se formava como correntes espirituais que se enrolaram em seu corpo, deixando-a imóvel. Os braços dela não conseguiam se desprender do seu corpo.
Ela estava paralisada, e não podia mover as suas mãos para lançar a magia. Com muito medo de morrer, ela usou o poder da mente do terceiro olho da mente, e foi transportada para o hotel onde as bruxas estavam. As bruxas podem se transportar para qualquer lugar com as forças das trevas. Em Mateus 4 verso 8, novamente o diabo transportou Jesus a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Repare que o diabo transportou Jesus a um monte. Esse processo de se transportar ou movimentar em alta velocidade se chama transladação. As bruxas conseguem fazer isso, de uma vila para outro bairro, ou de viajar a outro país sem precisar de avião. E quando a bruxa-chefe falou o que tinha acontecido, todas as bruxas ficaram espantadas, porque ela, sendo tão forte, teve os seus poderes neutralizados pela igreja. E depois desse acontecimento voltamos para o nosso país. Na década de 80, as visões de batalha espiritual eram normais, porque a luz e as trevas estavam em confrontos de assumirem os territórios. Hoje em dia, ninguém consegue ver essas visões no mundo espiritual. Realmente as igrejas antigas eram mais fortes, porque as igrejas deixaram de renunciar ao mundo e se voltavam ao que é celestial. Quando a igreja tinha essa essência, os demônios a atacavam por se incomodarem, e hoje, não vemos mais essas guerras espirituais porque as igrejas se tornaram amigas do mundo, e se as igrejas andam de braços dados com o pecado, os demônios não consideram como inimigas e não vão atacar, e não teremos mais essas visões de batalha espiritual, que na década de 80 e no começo da década de 90 eram normais. Eu relato essas décadas porque eu acompanhei, mas nas décadas de 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70, eu acredito que por serem mais antigas, as igrejas eram mais fortes, e as guerras espirituais eram muito mais frequentes. No ano de 2000 para cá, as igrejas começaram a mudar muito rápido, lembrando que o ano 2000 foi o primeiro ano da agenda Illuminati para acelerar a destruição do cristianismo, das políticas, das economias, da área da saúde, da educação e de toda a sociedade. Vocês perceberam que a mudança não é só na igreja, na economia. Os preços das coisas aumentam, e o salário congela. Na área da saúde, novas doenças estão surgindo, e na área da educação, os alunos não respeitam mais os professores, e a sociedade inteira está sendo contaminada através dos olhos e ouvidos. As músicas se tornaram imorais, as redes sociais, TV por assinatura, Netflix e aplicativos de namoro e amizade. Tudo isso está corrompendo a sociedade, e se a igreja não se afastar dessas coisas, se corrompem também. Muitas dessas igrejas que as bruxas lutaram na década de 70, 80 e 90, podem estar corrompidas nos dias de hoje. Não sabemos quantas dessas igrejas dessas décadas passadas estão abertas, e quantas fecharam as suas portas. O que eu posso dizer é que o Evangelho começou em Israel, depois se firmou na Europa e foi para o mundo. Depois da Reforma, a velocidade que o Evangelho alcançou o planeta foi espantosa, e o Evangelho morreu na Europa, e esfriou esse povo aonde começou o avivamento dos gentios. Na Europa só tem acadêmicos, homens de letras que pesquisam o hebraico, teólogos que até duvidam da veracidade da Bíblia. Ser acadêmico e estudioso na Bíblia não significa ser um homem de Deus. A chama do avivamento foi para a América Latina, ao ponto que trouxeram muito incômodo para os espíritos das trevas. Embora o Evangelho venha se desgastando aqui na América Latina, ainda não estamos iguais à Europa. Na América Latina, ainda existe uma pequena faísca, que só precisa de um pouco de combustível para a chama se alastrar igual a antes. As visões de batalha espiritual podem ter diminuído, mas existem ainda essas guerras, nem que sejam poucas batalhas, porque existe alguns remanescentes que incomodam e são contra esses poucos que os demônios batalham. Eles não guerreiam contra as igrejas que são amigas do mundo. Enquanto tiverem homens e mulheres de Deus na terra, a guerra nunca irá acabar. Se em todo o planeta tivesse apenas 7 pessoas que permaneceram e não se dobraram diante da glória desse mundo, muitas batalhas espirituais iriam acontecer por causa dos 7.
Ainda que diminuam os servos de Deus na terra, e as batalhas espirituais também diminuam, sempre vai existir essas guerras, nem que seja contra a minoria. Só não haverá mais batalhas espirituais quando a igreja for tirada da terra. Não tem como os demônios guerrearem contra aquilo que pertencem a eles. Vou encerrar esse vídeo, e continuar no próximo. Vou começar mais um vídeo, falando sobre a batalha espiritual que acontece no mundo invisível, na qual não podemos ver com os olhos naturais, e